E agora vamos conversar ao vivo com o Fábio Leite, diretor do Metrópolis lá em São Paulo, que vai trazer todos os detalhes sobre o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que acabou de acontecer agora de manhã. Além disso, ele vai comentar aí esse desdobramento dessa confusão envolvendo o advogado de Marçal e o colarinho rasgado no debate anterior. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Boletim. Você destrinchou bem aí os episódios que a gente revelou hoje cedo, né? Desse vídeo inédito que a gente deu em primeira mão, mostrando esses bastidores no debate do Flow, que ocorreu exatamente há uma semana, né? E essa revelação que a gente fez aqui, momentos antes do debate de hoje, já impactou o debate que acabou de terminar, promovido pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com o UOL, né? Porque um pouquinho antes do debate, quando a gente colocou essa matéria no ar, o marqueteiro Duda Lima, que estava lá, foi lá acompanhar o Ricardo Nunes, né, no debate, o 10º debate, né? A gente vai ter 11, serão 11 debates, esse foi o 10º, penúltimo, e ele já falou, olha, essas imagens que vieram à tona agora, né, que o Metrópolis revelou, na visão do Duda Lima, reforçam de que essa suposta agressão que ele teria feito ao Medina, né, o videomaker do Marçal, teria sido forjada. Para contextualizar melhor para quem está nos ouvindo, né, teve o soco, né, no debate do Flow, faltando ali, logo que acabou, o Marçal foi expulso, faltando 10 segundos, e na sequência o Medina dá um soco no rosto do Duda Lima, né? E depois, para justificar, eles disseram que, na verdade, o Duda Lima agrediu primeiro o produtor do Marçal. E aí eles colocaram um vídeo muito curto, no qual o Medina está filmando o rosto do Duda Lima ainda durante o debate, e o Duda Lima vai lá e bota a mão assim, tentando afastar. Segundo a versão do Marçal e do Medina, esse gesto foi uma agressão que, inclusive, teria... o Duda Lima, na sequência, teria botado a mão dentro da camisa e arranhado o produtor do Marçal. E isso ele mostra tempos depois de toda a repercussão do soco. Esse vídeo ele é importante porque ele mostra uma ação que acontece logo após o episódio do soco. Eles vão para esse ambiente que é um salão de jogos lá do clube onde foi o debate, e antes do Marçal, né, como você disse no começo, dar entrevista coletiva para falar do que aconteceu, e aí ele traz essa coisa de que primeiro o produtor dele foi agredido, e depois o Medina grava esse vídeo falando que também sofreu um arranhão. A gente colocou isso, relatamos exatamente o que está no vídeo, né? O Duda Lima fez essa interpretação de que, na verdade, é uma prova, de que essa agressão foi forjada, o advogado está ali mexendo de uma forma até assintosa no colarinho dele, bem na região onde o Medina mostra depois o suposto arranhão, né? E ouvimos agora há pouco, subimos também uma matéria com a versão do advogado Tássio Renan, que é quem aparece aí pegando o rapaz pelo colarinho. Tássio Renan nega que tenha sido forjado, ele diz que mexeu ali no colarinho para tentar ver o ferimento que teria sido causado pelo Duda Lima no produtor do Pablo Marçal. É isso, né, Fábio? Uma semana para o primeiro turno, acho que vocês já estão cansadíssimos, mas ainda tem muita história pela frente. Só para a gente finalizar, né, eu queria saber qual é a tua expectativa para essas pesquisas que vão sair. A gente está, como eu falei, há uma semana, no domingo, dia 6, vai ser o primeiro turno das eleições. A gente tem acompanhado aqui diariamente com vocês. Quais são as expectativas para as pesquisas dessa semana, principalmente aí depois, tanto dessa revelação exclusiva do Metrópolis, quanto também desse debate que acabou de acontecer? Tá. Ô, Rafa, já vou falar das pesquisas que eu fiquei te devendo a resposta sobre o debate, né? Hoje terminou acabou agora há pouco o 10º debate entre os candidatos, dessa vez com 4, o Datena e a Marina Helena não participaram, então foi só Nunes, Boulos, Marçal e Tabata. Um debate diferente, onde os próprios candidatos que tinham que administrar o tempo deles, então teve muito mais confronto entre eles, né? E a gente acabou de subir um resumo aí, um consolidado do que foi esse debate. A gente começa com uma predominância ali de questões religiosas, o embate principalmente entre o Marçal e o Nunes para ver quem sabia citar passagens bíblicas e tal, porque no debate anterior da TV Record
o Nunes fez uma citação, o Marçal disse que ele errou, então começa um pouco nisso, depois entra um assunto aí voltado já no ataque contra o deputado Guilherme Boulos com relação às drogas. O Marçal, que tem feito, parou de fazer depois que foi punido pela Justiça Eleitoral, mas começou a campanha fazendo uma acusação, sem apresentar prova alguma, de que o Boulos faz uso de cocaína, né? E aí depois já foi mostrado por uma reportagem que tem um processo envolvendo um homônimo, né, sobre uso de maconha na Justiça, e que isso teria baseado a acusação do Pablo Marçal. E aí o Marçal faz de novo uma pergunta sobre o uso de drogas e joga no ar a ideia de que ele se baseou numa internação que o Boulos teve quando ele tinha 19 anos no Hospital do Servidor, aqui de São Paulo. Aí o Boulos vai lá, fazia muito tempo que ele não falava sobre o assunto, e aí ele esclareceu dizendo que essa internação ocorreu, primeira vez que ele fala sobre esse tema, quando ele tinha 19 anos por depressão, e depois questionado sobre consumo, ele nega, fala que nunca usou cocaína, que experimentou maconha uma vez, mas que deu uma dor de cabeça danada e ele nunca mais fez uso. Depois disso, a gente avança por um outro embate aí do Marçal com o prefeito Ricardo Nunes. O Marçal percebeu, ele fez uma pergunta que também tem sido bastante explorada nesta campanha, sobre um boletim de ocorrência de violência doméstica que a mulher do prefeito fez em 2011. Ela registrou esse boletim de ocorrência, já foi explorado. O Nunes chegou a negar a existência desse boletim, que de fato foi feito, e na época o relato era de que havia uma ameaça, né? O prefeito teria ameaçado a mulher, porque ele está há mais de 20 anos e eles nunca se separaram. Ele volta, vive dizendo que ama a mulher, eles estão juntos há todo esse tempo, e ele se recusou a falar sobre esse boletim. O Marçal ficou insistindo e perguntou pelo menos 10 vezes, a gente contou aqui, sobre esse caso, percebendo que isso desestabilizou o prefeito. Mas o Marçal também cometeu uma escorregada durante o debate, aí já num enfrentamento dentro dessa questão de mulher, mas falando com a Tabata, porque ele quis desmerecer a Tabata e falou que mulher não vota em mulher porque é inteligente, né? Isso também já está sendo explorado, porque o Marçal, ao longo da campanha, viu a rejeição dele explodir, né? Subiu, se não me engano, 18 pontos no Datafolha, e boa parte dessa rejeição vem do eleitorado feminino. Então, para concluir agora e respondendo a sua última pergunta, essa semana aqui a gente vai ver as últimas rodadas das pesquisas, né? E um cenário de muito equilíbrio. O que a gente tem percebido é uma estabilidade do prefeito Ricardo Nunes, que tem aparecido na pesquisa à frente do Boulos, e o Marçal, que tinha dado uma estagnada. A impressão agora é que ele vai subir o tom, já tem subido um pouco o tom, e uma grande expectativa de como ele vai se comportar no último debate, que é o debate da TV Globo, na próxima quinta-feira. Deve ser o debate também de maior audiência, e dependendo desse cenário, se ele permanecer nessas pesquisas estagnado, pode ser que ele parta mais para cima, tente algum trunfo, alguma cartada. E além disso, tem uma expectativa também em relação às campanhas, o Rafa, para finalizar, de que a campanha na TV acaba na quinta-feira. Depois a gente vai ter um período ali onde só vai ter atuação em redes sociais, inclusive sem impulsionamento, proibido impulsionamento. E tem uma preocupação, principalmente da campanha do prefeito Ricardo Nunes, mas também do Guilherme Boulos, porque o Marçal, como tem muitos mais seguidores, ele tem uma atuação orgânica nas redes sociais mais forte. Então tem uma apreensão do que o Marçal seria capaz de fazer nesses 2 dias, né, de véspera e antevéspera da eleição, nas redes sociais, sem os outros candidatos poder ter esse instrumento para rebater. Fábio, muito obrigado pela tua participação e boa sorte nessa campanha, boa sorte nessa cobertura, que não tá fácil. Obrigado, até a próxima. Olha, gente, ainda sobre o assunto,